Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Criminosos não poupam nem desenho animado no tráfico. O grupo fazia teleentregas de drogas em Porto Alegre e região metropolitana. E de lábia, eles entendiam bem. A Delivery trabalha da 1h da tarde até a meia-noite com verde, tá? E daí da 1h da tarde até as 7 da manhã com o raio, tá, meu velho? Presídio que era para ser modelo de segurança no estado dá lugar à violência. Facções tomaram conta das celas. Que tal uma dose extra de esperança? Nova vacina contra o coronavírus será testada em 2 hospitais da capital. Em seguida, saiba quando os voluntários serão chamados. No tempo, setembro não está fácil. Dias quentes e noites carregadas de trovoadas se tornaram cada vez mais comuns. Que fenômeno é este? Quem responde é a nossa meteorologista Estael Cias. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Dias atrás estava frio, hoje está calor, umidade, brotando água do chão em tudo que é lugar, das paredes, a parede chorando. Olha só essa imagem de hoje de manhã da neblina aqui em Porto Alegre. Como vai ficar o tempo nos próximos dias? Já aviso, tem alerta de temporal e tem muita umidade também. Esse é um dos nossos assuntos para logo depois do intervalo. Vamos falar também sobre a nova vacina que vai ser testada aqui em Porto Alegre. São muitos assuntos. Logo depois do intervalo a gente segue até 1 da tarde. Fica aí, ó, que é rapidinho. Até já. Todo mundo quer uma pele sempre jovem, mas com o passar dos anos a nossa pele perde elasticidade e começa a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, não são práticos. São difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. Portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos também. Colágeno em pó? Isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm. Você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, 11 horas e 45 minutos, está na hora da gente falar de esporte aqui no SBT e eu converso agora com o meu irmão Glauco Paz e cadê o meu outro irmão Jeremias Werneck? Em seguida o Jeremias já vai estar Jeremias aqui com a gente. Jeremias está botando a pantufa, calma, espera. Está terminando o mate, não é? Em seguida vai estar aqui com a gente. Olha só, Glauco, hoje é uma rodada bastante importante, até porque o Grêmio está passando por uma pressão danada, não é verdade? Os dois, na verdade, têm que buscar recuperação. Mas o Inter é líder. Sim, é líder, mas vem de um empate em casa. Aliás, vem de 2 jogos sem vencer e a torcida já cobra, né? Tem que vencer. E aí a questão é vencer o Ceará, que vem com vários desfalques. E aí eu te pergunto, será que vai ter a lei do ex? A lei do ex no futebol é muito conhecida, né? É o ex-jogador fazendo gol no seu ex-time. E nós temos a possibilidade do Thiago Galhardo, que é ex-Ceará, cumprir essa lei. Afinal de contas, ele é o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. Quero saber do meu amigo Jeremias. Jeremias já botou a pantufa ou não? Tá prontinho. Tá de pantufinha, tá. Acontece o seguinte, Jeremias, tem a lei do ex para um lado, mas tem para o outro também, sabe por quê? No Ceará tem lá o Sobis, né? Tem o Guto Ferreira, o técnico, tem o Charles Volante, né? Tem o Charles. Você acredita na lei do ex? Não do ex-namorado, do ex-marido, do ex-jogador?
Ah, no Brasil, né, Cláudio André? O cara muda tanto de clube que chega uma hora que vai ser sempre lei do ex, né? O cara, é difícil ter um jogador que comece sempre no time e fique, né? Então sempre vai ter lei do ex. Pois é. Aí vale o profissionalismo mesmo. Claro, não tem aquela história de amor à camisa, tem sim, mas o profissionalismo tem que falar mais alto. Peraí. Não, mas olha só, eu me surpreendi com o Luiz Adriano comemorando contra o Inter lá, tá, André? Eu entendo que ele é profissional e tal, mas assim, no caso de um jogador criado no clube, tipo o Sobis, se o Sobis fizer um gol hoje contra o Inter, vamos bater na madeira aí, tá? Não pode comemorar, entendeu? O Sobis até já fez, né? Na minha opinião. O Sobis até já fez e não comemorou. Aliás, o Sobis tem uma história sensacional no Inter, né? Campeão, responsável praticamente por uma Libertadores. Mas enfim, profissionalismo é profissionalismo, tá? Lembrando, então, que o jogo é 7h15 da noite, o Inter enfrenta o Ceará no Beira-Rio, tá? Para se recuperar, para se isolar na liderança. Por quê? A rodada de ontem foi boa. O São Paulo não ganhou, até me surpreendi, porque era contra o Bragantino. Dentro do Morumbi, o São Paulo não ganhou, mas está com o mesmo número de pontos do Inter, 17. E hoje o Vasco joga. O Flamengo ganhou ontem. O André esses dias estava falando, o Flamengo vai reagir. O urubu nunca está morto, o urubu tem que cuidar porque daqui a pouco ele levanta. Então está com a mesma pontuação do Inter, o Inter tem que vencer para ficar isolado. Agora do outro lado, né, da gangorra, que no momento ela está equilibrada ali, tem o Grêmio que joga na Bahia contra o Bahia. E sabe quem é que vai estar assistindo esse jogo? Mano Menezes. O gaúcho Mano Menezes foi contratado pelo Bahia. Ainda não vai estar comandando o time, mas vai estar assistindo, né? Mas que Grêmio é esse que vai jogar hoje? Jeremias, você consegue me ajudar? A gente estava falando dos tantos desfalques e da pressão enorme, né? Que time é esse? É um time misto. É um time com muitos desfalques. Se já tem uma pressão, se já tem um ambiente de cobrança, imagine em cima de um time que não tem Jeromel, não tem Kahneman, não tem Michael e não tem Jean-Pierre. Só isso? E o PP, né? Olha só o tamanho da bronca que o Grêmio tem hoje. É que nem cachorro sem focinho, né? Mais ou menos. Olha só. Jogo também às 7h15 da noite, no mesmo horário, a dupla joga no mesmo horário, tá? E o Grêmio pressionado, porque afinal de contas, 6 jogos que não vence e tem muita gente no ouvido do presidente, sai Renato, presidente, fica Renato. Bom, daqui a pouco a gente volta com negócios, Muito bem, e nós falamos aqui para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Jeremias e Glauco Paza. Um abraço pro pessoal do Biscoito Zezé, ganhei biscoitos, estou feliz da vida, rapaz. Pois olha, sabe criança quando vê brinquedo? Eu imagino. Né? De tanto que eu te dar, eles resolveram mandar uma caixinha para ti. Jeremias está em casa, tchau, não vai ganhar. Até daqui a pouco então, Glauco Paza. Atenção para essa imagem aqui, gente, olha só. 2 homens se aproximam deste carro ali, daquela mulher. E aí eles falam alguma coisa para ela. Seguem em direção ao veículo. E aí o que vai acontecer? A vítima levanta as mãos, abre a porta traseira, retira uma criança de dentro do carro. Os criminosos entram no veículo e vão embora. Logo depois a gente traz os detalhes do que aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. É a violência de cada dia nas ruas da capital gaúcha. Imagina o desespero desta mãe com uma criança atrás, né? Uma criança dentro do carro, porque em muitas situações os criminosos vão embora, não dão nem tempo e nem ouvem se tem se o pedido, né, dos pais de que tem uma criança dentro do carro. Então vejam só, mais uma vez, eles se aproximam, falam com ela. Olha só, é tudo muito, mas muito rápido que acontece. Aí o momento que levanta as mãos e aí eles vão em direção ao carro, ela consegue abrir a porta de trás e retirar a criança. Olha só, imagina o desespero, o terror, porque em muitas situações também na hora de retirar eles arrancam. Então o desespero de uma mãe que foi atacada, viram que aí era noite, né? Era escuro já, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes desta imagem que a gente sabe que tem roubos em Porto Alegre, em tudo que é lugar, mas quando a gente vê uma imagem e principalmente quando tem uma criança dentro, certamente a gente fica muito assustado de ver. E aí o momento que eles foram embora e já a gente traz outras informações. Muito bem, 11h51, atenção, chamado do colega Lucas Abate. Teve operação aqui em Porto Alegre e região metropolitana e o Lucas Abate acompanhou e traz os detalhes pra gente, não é, Lucas? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todos. A chamada Operação Bart. E é isso mesmo, referência ao personagem Bart Simpson, que era um personagem que era usado por esse grupo criminoso que vendia e distribuía drogas pelo WhatsApp aqui na região metropolitana. Até o momento, André, 5 pessoas foram presas. Uma investigação que começou em fevereiro deste ano, quando a polícia, assim como a gente acompanhou várias vezes, descobriu um grupo com mais de 2.500 membros que eram cadastrados para fazer o pedido de drogas e receber por teleentrega, por delivery em casa. Então, desde então, a polícia fez essa investigação e hoje fez essa operação com a prisão já de 5 pessoas até o momento. André, o diferencial nesse caso é que o grupo era muito organizado. Não é aquela boca de tráfico como a gente está acostumado, não é uma desorganização. A gente fala acostumado de acompanhar também, né, André? Verdade. Mas esses pedidos eram feitos pelo WhatsApp e tinha, inclusive, horário pré-determinado. A pessoa tinha que pedir em determinado horário. E, por exemplo, se queria maconha, o horário de entrega era da 1 da tarde até a meia-noite. Se queria cocaína, o horário de entrega era até às 7 horas da manhã. Então eles faziam isso para distribuir os motoboys, não dar confusão, para não se atrapalharem nessas entregas. Para facilitar a logística. Esse tipo de organização. Facilitar a logística, isso mesmo, André. Como tem teleentrega de pizza, de X, eles faziam o delivery de drogas também e faziam toda essa organização. Inclusive com selo de garantia, André. Eles mesmos, vários áudios foram interceptados pela polícia. O coordenador desse grupo, que era um dos alvos da operação, ele dizia que garantia, inclusive levava por vezes uma balança de precisão para mostrar que a pessoa estava comprando a quantidade exata de drogas que havia encomendado, feito esse pedido. Eram então, honestos, um grupo né? Extremamente organizado que foi agora desarticulado pela Polícia Civil nessa manhã. Vou acompanhar um dos áudios deles. Olhem só, preste atenção. Bem-vindo à família Delivery, tá? Como é que a Delivery trabalha, meu velho, tá? Ela é assim, ó. Se tu curte o verdinho, tá? A gente tenta sempre conseguir o melhor verde para os clientes, tá? Sempre tenta não, a gente sempre consegue o melhor verde da praça para os clientes, tá? E daí o seguinte, o que acontece? Ela acompanha uma 25 na balança, tá? O único verde que eu conhecia era o chimarrão, a erva mate, né? Que coisa, né? Mas... E ainda você falou, André, são honestos. Isso é o cúmulo, né? São honestos dentro da criminalidade. Né? Vendem a droga no peso exatamente como o cliente solicita, né? Mas tem mais áudio deles que a gente vai acompanhar. Olhem só. Delivery também tem raio, tá? Também tem pó, tá? Que é R$50 a grama. Tudo a gente faz entrega, daí o que acontece? Ó, a Delivery trabalha da 1 da tarde até a meia-noite com verde, tá? E daí da 1 da tarde até as 7 da manhã com o raio, tá, meu velho? Mas olha a organização para quem está chegando agora, faltando 5 para o meio-dia, uma grande operação que aconteceu na região metropolitana. Hoje de manhã, o colega Lucas Abate acompanhou essa operação de um grupo extremamente organizado, mais organizado que o normal se acompanha num grupo criminoso. E desde fevereiro eles estavam sendo investigados pela polícia porque vinham agindo na entrega de drogas. Agora, uma entrega extremamente organizada e honesta, porque não vendiam gato por lebre. E vendiam, inclusive, com peso, levava a balança junto, que era para o cliente confirmar que estava tudo certinho, Glauco Paz. Não, e eu estou pensando aqui naqueles estabelecimentos comerciais que não puderam abrir por causa da quarentena. Esse aí, com certeza, ficou aberto o tempo inteiro. Viu? E por isso a organização deles, né, para a logística que o Lucas Abate falou, para a organização de mandar os motoboys, então horário X, que não era para entregar X, horário determinado era para entregar maconha, horário outro determinado, que era até a meia-noite, ou seja, de madrugada não sei se trabalhavam, hein, Lucas? Quer dizer, tudo organizado e André, até mesmo para disfarçar. Diga. Não, e repara só nos áudios, a gente ouviu aí 2 trechos desse áudio que foi divulgado pela polícia. A forma que ele vende o produto é como se estivesse vendendo qualquer outro produto, como se estivesse vendendo um carro, um corretor de imóveis vendendo, dando garantia, dizendo que garante, que é o peso correto, falando com uma calma que tanto divulga, escuta, que até parece que tem um certo nervosismo, um temor entre esses criminosos. Não, a gente vê esse com uma calma, explicando ele como domina, funciona o esquema, como se fosse um delivery de qualquer coisa.
É como se fosse aqueles trabalhos por telefone, né? Não tem a venda de materiais por telefone, aí, de cartão. E aí a associação, porque eles tinham, né, o Lucas, eles associavam a imagem deles a um desenho, né, ao Bart ali. Por que eles faziam isso? A polícia chegou porque tudo no mundo do crime tem um significado também, não é mesmo, Lucas? É uma característica que identificava o grupo. Esse personagem do Bart Simpson que a gente vê era a foto desse grupo do WhatsApp onde eles organizavam a entrega, e muitas drogas iam com essa imagem do Bart Simpson. Isso é uma coisa que os traficantes vêm usando bastante ultimamente. A gente vê figuras, às vezes com a figura do Pablo Escobar, traficante colombiano. Eles acabam usando algumas figuras para caracterizar, né? Como fazer uma marca para valorizar esse tipo de droga. E provavelmente, como a gente mostrou, eles tinham essa questão da qualidade garantida, de certa forma, o peso garantido. Então, era uma garantia que a droga que chegava com a imagem do Bart, que era a foto do grupo, era de fato a droga que a pessoa tinha comprado, que ninguém tinha interceptado essa droga ou feito qualquer tipo de alteração. Ô, André. Oi. Tem a questão também da marca registrada, né? A gente sabe, a gente acompanha as informações passadas pela polícia que existe a droga de primeira linha, a droga de segunda linha. E isso acaba funcionando também como uma espécie de marca registrada. Olha, a droga do Bart lá é primeira linha, pode confiar. A droga do fulano lá já teve droga com a foto do Pablo Escobar, né? A gente lembra muito bem. De time de futebol, sim, já teve também. Quer dizer, são artifícios que eles usam e acabam sendo reconhecidos no mundo do crime como sendo A ou B ou C. Uma família do mundo do crime, na verdade, né? Tem mais um trecho que nós vamos escutar, mais um trecho para ver como é que eles agiam, como que eles falavam, né? Vamos dar uma acompanhada aí. Eu tô começando um pouquinho mais tarde, por enquanto, tá? Tô começando às 2 horas, tô dando uma horinha a mais para eu conseguir tirar um soninho, porque eu vou até às 6 da manhã, 7 horas, de vez em quando, que é final de semana, tá? O trabalho puxado, né? Tirar um soninho, né? O trabalho é puxado. Trabalhador. Trabalho puxado. Para quem está chegando agora, esses diálogos aí são de criminosos que eram extremamente organizados e vendiam drogas por teleentrega. O pessoal fazia o pedido por telefone e eles, de maneira muito correta, muito honesta, inclusive levavam a balança, que era para mostrar para o cliente que ele estava levando aquele peso que ele estava pagando, que ele estava comprando. Quer dizer, assim que eles agiam. Todos os integrantes foram presos, Lucas? Não, André, eram 9 alvos dessa operação, 9 mandados de prisão, e até o momento a informação que a gente tem que 5 desses mandados foram cumpridos com a prisão das pessoas. Então a polícia ainda em busca de outros 4 envolvidos e, claro, cumprindo aqueles mandados de busca e apreensão, que muitas vezes é para apreender drogas e apreender provas para tentar localizar outras pessoas que estão envolvidas com esse esquema, porque a gente sabe, a polícia normalmente ataca a cúpula, os organizadores, mas tem muita gente por fora, os próprios entregadores, que a polícia vai começar a rastrear a partir de agora, a partir dessa operação. Olha aí, ó. Olha aí na imagem, ó. O Bart ali, inclusive, com uma cara, né? Uma cara que não estava muito bem, não, né? Tá meio que no mundo da lua, não é verdade? Ali são figurinhas, a droga colocava ali dentro, Lucas, é isso? A embalagem? A embalagem, deve ser isso, né? Sim, olha ali, agora a gente consegue ver. Era o rótulo, não é? Era o rótulo da encomenda, ó, que viagem, QI, né? QI, Lucas, viagem. Lucas e André, que viagem. Oi. Por parte da polícia, que pepino, né? Antigamente a polícia sabia onde eram as bocas de fumo, aquela coisa que a gente sabia lá de antigamente, né? Vamos atacar tal lugar que tem a boca de fumo aqui na Cruzeiro, lá não sei onde. Agora, meu amigo, com esse negócio da teleentrega, misturou tudo. É o cara que faz teleentrega do bem, o cara que faz teleentrega do mal, meu Deus do céu. Agora tem uma outra observação que a gente pode fazer com relação a essa entrega aí, Lucas. Quer dizer, eles tinham a organização deles, mas tinha o pessoal como eu disse, da logística, da entrega. E muitos motoboys. Eles chegaram a ser investigados também, identificados, eles trabalhavam só para o crime. Como é que eles faziam isso?
André, isso tudo ainda está sendo investigado pela polícia, inclusive esses mandados que foram cumpridos foi na tentativa de identificar como é que funcionava essa logística. Daqui a pouco até a gente vai conversar com o delegado Luciano Smith, que coordenou essa operação, para ter mais informações. Mas os alvos foram principalmente esses que coordenavam o esquema de logística. Agora, claro, a gente acompanha bastante, a gente sabe como é que funciona. Uma pessoa que trabalhava fazendo entregas misteriosas, provavelmente deveria saber ou desconfiar que estava fazendo entrega de drogas. E até um detalhe, André, que eu até esqueci de citar, envolvendo a questão da embalagem, de ter o símbolo do Bart Simpson. Isso também é uma forma de garantir o que acontecia muito nas entregas, segundo alguns policiais. O motoboy pegava a droga de qualidade, levava uma droga de procedência um pouco mais duvidosa para o cliente e pegava aquela diferença de valor para ele. E o selo de usando qualidade. Esse símbolo, uma embalagem mais fechadinha, é uma garantia de que o motoboy não fez essa troca de droga no meio do caminho. A marca registrada, inclusive ali, que viagem, né? Escrito, né? todo errado ali, mas passou a viagem, né? Passou a mensagem, né? Que viagem, só dizer, aqui na gíria, né? Que viagem. Bom, daqui a pouco o Lucas volta, né? Daqui a pouco a gente volta, então, para falar mais a respeito dessa operação que aconteceu hoje de manhã. E, inclusive, agora, como que a polícia faz, né, Glauco, para prender integrantes, mas tem outros que não foram presos, devem estar por trás organizados. Dias, André, né? Há poucos dias a gente deu uma informação aqui de uma outra operação que bateu também nesse esquema de teleentrega, que funcionava mais ou menos como uma ficha de emprego. Eles estavam recrutando pessoas para trabalhar. E sabe como é que é? Na crise, na necessidade, algumas pessoas vão, né? Encaram, mas sabemos que no mundo da droga são dois caminhos, né? Ou a prisão ou a morte. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre este caso. E olha só, Glauco, conta pra gente, vamos mostrar um flagrante. Atenção para esta imagem aqui. Um flagrante na Zona Norte de Porto Alegre. Explica pra gente o que aconteceu nessa imagem e a gente até vai fazer uma observação depois, né, Glauco? Pois é, essa mulher está parada ali no canto da imagem, né? Quando chegam dois homens. Estes homens que aparecem na imagem aí. Este carro que está na calçada é o carro dela, o carro branco, esse aí. Os criminosos anunciam o assalto, vão até o carro, né? E ela se desespera, dizendo que a filha está dentro do carro. Você viu que um criminoso, ele saiu correndo em direção à porta, porque apareceu alguém aí. Só que essa pessoa apareceu e quando viu que era assalto, entrou de novo. Ficou desesperada, inclusive é uma menina, né? É uma menina, sai, ela começa a saltitar de nervosa, exatamente. Imagina o que era o diálogo naquele momento, né? Esses dois homens roubaram o carro e saíram com o veículo. Neste momento, a boa notícia é que eles não levaram, né, reféns e saíram só com o carro. Prejuízo material. O trauma, logicamente, que fica, tá? Foi na rua Bento Gonçalves, que eles localizaram este carro depois. E um dos bandidos tinha tornozeleira eletrônica, o outro tinha mandado de prisão. Mas este assalto aí foi em outra localidade, foi na Baltazar de Oliveira Garcia. O carro foi localizado depois na Bento, mas foi na Baltazar o assalto que aconteceu isso aí. Momento de pavor. Aí eu mais ou menos imagino que você vai falar a respeito do modo, do procedimento, como aconteceu ali, né, André? O risco. A gente vê o horário, 5 para as 9. Não é que hoje em dia não tem mais horário, né? Já de dia é mais seguro, olha, não é assim. Agora, o pedido que a gente faz é orientação da polícia, quer dizer, o básico. Primeiro, não ficar dando mole, né? Ficar do lado de fora. Do lado de fora do veículo, ali parado na calçada. Mas o mais grave, uma criança dentro do veículo e quem, ao invés de estar dentro do carro, está do lado de fora. E a pessoa ali, a gente vê, parece que é a mãe de fato, está parada do lado de fora. Isso é algo que não é orientado em hipótese alguma que alguma pessoa faça, né? Já ficar parado já é um problema. Ficar parado dentro do carro, do lado de fora, quer dizer, todos os elementos, a ocasião faz o ladrão. Os dois juntos ali, a senhora estava parada. Não sei o que ela fazia, se aguardava alguém, mas deixar uma criança nos dias de hoje dentro do carro é inaceitável, meu. Certamente, se essa pessoa for perguntada, ela vai dizer, não, mas foi muito rápido. E deve ter sido mesmo. O carro ficou com a luz ligada, você está vendo que o farol ficou ligado. Muito provavelmente a chave na ignição, né? Estava na ignição, a criança dentro do carro e ela esperando alguém no portão. Só que não adianta. Um segundo de descuido
pode significar o assalto. Vamos deixar começar e eu vou cronometrar aqui o tempo que levou, desde que eles apareceram. Eu vou cronometrar para a gente mostrar o tempo que foi. Aí, a hora que eles forem embora, ainda não larguei o cronômetro. Ainda não larguei o cronômetro. Aí eles estão arrancando. Ó, o momento que eles aparecem aí, ó. Iniciei a contagem. Peraí, só um pouquinho. Peraí, volta. Volta. Não precisava ter. Deixa eu zerar aqui. Olha só. Aí, ótimo. Larguei aqui. Começou. Pode largar. Olha só, 3 segundos, 5 segundos agora. Os dois avisam, né? Dão a voz ali de assalto, 10 segundos. Em 15 segundos, ela já está se dirigindo para o carro para tirar a criança. Né? Agora, chegando em 20 segundos. Em 20 segundos, ela retira a criança, ó, chegando a 25 segundos, a hora que um dos criminosos manda a menina ficar lá dentro. Chegamos em 30 segundos agora. Ela retira a criança, eles estão indo embora, o tempo finalizando, portanto... Aí agora ele pega alguma coisa de trás que a gente não conseguiu observar o que era. Entram no carro e, atenção, vão embora. Olha o tempo, 42 segundos. 42 segundos. Ou seja, nem um minuto. Nem um minuto. Muito pelo contrário, 42 segundos. Quer dizer, pouco mais de meio minuto. Esse é o tempo necessário para fazer tudo o que eles fizeram. Identificaram que tinha um carro e uma pessoa próxima, que eles entenderam ou estavam acompanhando que era a proprietária do carro, anunciaram o assalto, permitiram que a mãe retirasse a criança, os dois se posicionaram no volante, né, e no banco do companheiro ali, enfim, entraram no carro e arrancaram. 42 segundos, Cláudio. Mas eles são especializados. Até lembrando, esses dois homens que foram presos, um com tornozeleira e outro com mandado de prisão, né? Ou seja, que foi? Eram da lida já. Foi na Baltazar de Oliveira Garcia, este assalto aí, e o carro foi localizado na Bento Gonçalves. Foi na noite de ontem? Noite do dia 8. Agora que a gente teve acesso às imagens. Isso. 2 dias. Apareceu ali a data ali na tela, inclusive o horário. O horário ali de 8h55. Aí eles chegando. Agora, num caso como esse, Glauco, tem uma outra observação que é importante a gente fazer. Quando aquela menina, que a gente não sabe, uma adolescente, uma menininha que tenta sair e que é o de branco que retorna, né? No portão, lá no canto? Em determinadas situações, e se eles estão ali armados ou não são experientes, já atiram. Eu já achei eles bem calmos, tá, André? Infelizmente, a gente tem que falar isso aí, dos males o menor. Achei eles calmos, eles não agrediram, pelo menos, né, fisicamente, agressão psicológica, logicamente, mas poderia ter acontecido coisa ainda pior, né? Então fica esse alerta, não condenando, né, essa senhora que já deve ter passado aí por uma situação extremamente nervosa. Tenho certeza que no dia de hoje a orientação dela para as mães, pais, enfim, para quem cuida de criança, jamais deixa a criança dentro do carro. E não pense naquele negócio, tem movimento, olha a quantidade de carro passando. Não adianta, isso aí não adianta. Como é que é, Glauco? Não adianta dizer, tinha movimento na rua, me sinto mais seguro. Não adianta, tem um monte de carro passando ali, e eles assaltam igual. E a violência, ela é do lado de fora e, infelizmente, também dentro das prisões, Glauco. Preste atenção no que eu vou contar agora. Uma penitenciária que era para ser modelo, né? Parece estar, como a gente diz, né, entrando no lugar comum dos presídios aqui no Rio Grande do Sul. A tal Pecan, aqui a penitenciária de Canoas, teve 4 assassinatos desde a inauguração. 4 assassinatos, uma prisão que era para ser modelo. O crime, dá para se dizer que foi uma barbárie dentro de uma cela. Na tela, a gente conta. Um modelo para presos dispostos a sair do mundo do crime. Uniforme, kit higiene, alimentação e estrutura para estudo e trabalho. Um sistema criado para impedir o avanço das facções que se aproveitam da ausência do Estado para cooptar novos soldados do crime. Projeto que o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública já admite que está prejudicado. Praticamente impossível que haja uma seleção dos presos que vão ser enviados para essa casa prisional de perfil.
E isso se deve a quê? Se deve ao contexto social brasileiro que nós vivenciamos. Hoje, no crime, muitas organizações criminosas é que recrutam essas pessoas para o cometimento de delitos. A ocupação desordenada começou em 2017. Na época, delegacias estavam superlotadas. Nos anos seguintes, viaturas da Brigada Militar começaram a ser usadas como celas a céu aberto, todas com presos aguardando vagas no sistema prisional. Para resolver o problema, o governo dispensou os critérios e transferiu presos para a PECAM 2. Policiais militares foram deslocados para controlar as galerias. Hoje, os agentes penitenciários já administram a casa, mas a falta de efetivo dificulta o trabalho. Nós precisamos de servidores, para poderem operacionalizar o sistema. Em 4 anos, apenas o módulo 1 manteve os critérios de ocupação e oferece condições de ressocialização aos presos. O governo do estado afirma que o índice de reincidência de lá é de 20%, enquanto em outros presídios chega a 90%. Nas outras penitenciárias do complexo, episódios recentes de violência expuseram a falta de controle. Foi na PECAM 3 que o detento Lucas Iago Fogaça foi morto e esquartejado com facões na última terça. O assassinato cruel foi a 4ª morte no complexo desde a inauguração. Me parece que foi um problema entre os 2 apenados envolvidos, não sabemos ao certo se foi uma questão que vem já do mundo exterior, da rua, ou se é uma questão lá de dentro da casa prisional. O Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública avalia, sim, que nas PECAMs existem presos faccionados. Lucas, a PECAM foi inaugurada quando? Foram 4 assassinatos desde a inauguração, né? Então, só para a gente frisar bem, quando é que foi inaugurada a PECAM? Não faz muito tempo. O primeiro módulo, André, que é o módulo 1, que a gente destacou na reportagem, que é o que ainda mantém aquele critério de seleção de presos, foi inaugurado em 2016. Aí depois, na sequência, toda aquela parte que fica atrás, que é a PECAM 2, 3 e 4, a estrutura estava pronta, mas ainda havia falta de agentes penitenciários. E em 2017, com o agravamento do caos no sistema, com presos em delegacias, o governo do estado colocou alguns policiais para possibilitar a abertura da PECAM 2. E desde então se começou a ocupação dessas outras penitenciárias também. Então, o primeiro módulo em 2016, 4 anos já de operação da penitenciária de Canoas, que era para ser o modelo da segurança pública, modelo de gestão em presídios aqui no Rio Grande do Sul. Chamou a atenção da gente, né, Glauco e Lucas, este crime que aconteceu mais recente, que houve um esquartejamento, quando a gente ouviu na PECAM, aí todo mundo, né? Opa, como assim na PECAM? Mas a PECAM não era a prisão modelo em que lá dentro só podiam entrar presos que não tivessem, né, ligação nenhuma com o tráfico? E aí começou a chamar a atenção de todos nós. Foi então quando o Lucas trouxe esta informação, porque as pessoas que nos acompanham também têm a ideia de que a PECAM é para ser um modelo, né? E aí, para resolver o problema da lotação, e é nesse ponto que eu quero entrar, Lucas e Glauco, para resolver o problema da superlotação, eles tiveram que fechar o olho e aí o problema se evidencia a partir destes crimes. Quer dizer, o crime, né, ali no ponto máximo, mas outras coisas devem acontecer lá por dentro, né, Lucas? Sim, André, e um questionamento que a gente até faz e ainda não entende. Os presídios estão há 6 meses sem qualquer tipo de visitação. E a gente viu na reportagem, ontem ainda acompanhamos, que esse preso que foi morto, esquartejado, ele foi morto com facões, facas. Opa! E a gente se pergunta como é que esses objetos entraram na cadeia. Já são 6 meses sem qualquer tipo de visita. A gente sabe que os presos muitas vezes fazem facas artesanais. Eu já ouvi que eles são muito criativos, são engenhosos, conseguem transformar qualquer objeto em uma faca, em um tipo de estoque, como eles chamam, que é essa faca artesanal. Mas é um questionamento que mostra como há ainda uma falta de efetivo que é questionado pelos agentes penitenciários. Aí gera uma segunda situação que está sendo muito questionada também, que a penitenciária de Canoas era para ser o controle total do Estado. A gente viu, o Estado oferece uniforme, higiene, alimentação, tudo para o preso chegar lá e não precisar se vincular a nenhuma facção criminosa para poder obter esses itens lá dentro. E o Estado, de fato, oferece isso.
Só que com a falta de agente penitenciário, os agentes que estão lá trabalhando não conseguem sozinhos controlar todo aquele contingente de presos. E aí que se cria aquela figura que é conhecida como o prefeito da galeria. Um preso que representa todos os outros e acaba assumindo um estado de liderança entre outros presos. Isso, obviamente, fortalece as facções e reflete diretamente aqui do lado de fora. Sabe quando eu começo a lembrar dos presídios que nós falamos ontem? Começaram em Minas Gerais e já tem no norte do país aqueles presídios com parceria público-privada que são exemplares, são com câmeras e o governo faz o seguinte, tem um cálculo que é o gasto por preso, cerca de R$2.000, se faz esse cálculo e é o valor que é pago mensalmente para a administradora. E é isso que o governo paga. Toda a estrutura inicial, todo o prédio, toda a logística é tudo custeado por quem vai administrar esse presídio. E lá não acontece crime, porque tem funcionário, porque tem câmeras, porque tem organização. Aí você tocou no assunto. Eu tenho muita preocupação, André. A PPP pode resolver a parte física, construir novos presídios, mas a parte de pessoal, isso preocupa muito. Aliás, o preso pode ficar num belo de um presídio e não tem curso profissionalizante, não tem agentes suficientes. Logicamente que as facções vão criar sua jurisdição, como acontece já hoje, só que num prédio novo. Então não adianta uma coisa só evoluir, tem que evoluir em conjunto. Exato. Claro, é estrutural, hoje é depósito, isso é claro, depósito de preso. E olha só, e lá os presos, eles têm empresas dentro e os próprios presos são designados porque tem monitores e eles pagam o seu próprio custo e parte do dinheiro vai para as famílias. Contrapartida? Exatamente, quer dizer, ele se sustenta. E isto é uma maneira de ressocializar e isto é a função de um presídio. Agora, quando eu te perguntei, que a gente falou dos crimes, Lucas, né? Porque o crime é o ápice. Só que por trás, antes disso, outros fatos devem acontecer e tu acabaste de trazer. Quer dizer, tem facão já dentro da PECAM? Se tem facão, primeiro, como que entrou? Como pode isso? Já que tu mesmo falasse, né, desde o período aí da pandemia, é proibida a entrada de pessoas, quer dizer, há quanto tempo que eles podem ter esses facões lá dentro? Você não vai ter alguma grande operação? Será nessas 3 unidades da PECAM em Canoas, a partir do que aconteceu com esse esquartejamento? André, a gente sabe que o governo do estado, a Secretaria de Administração Penitenciária, está muito atenta a essa situação. Inclusive, a gente está tentando a manifestação da própria SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários, e por enquanto o que a gente sabe é que eles ainda estão reunidos e estão tentando entender o que de fato aconteceu, se o crime foi uma disputa de facção, se foi algum problema pessoal e isolado entre 2 presos da mesma galeria, mas a partir de tudo isso, essas penitenciárias vão ter uma atenção um pouco maior a partir de agora. A gente acompanha, sempre que se tem um fato, uma tentativa de fuga, alguma interceptação que tem no presídio, rapidamente algum órgão vai lá e faz uma intervenção, que é tirar todo mundo de dentro da cela e fazer uma revista geral. E provavelmente isso vai ser feito também agora na penitenciária de Canoas, porque se tinha tantos facões em uma cela, pode ainda ter outros nas outras celas do complexo penitenciário. Logicamente que é importante compreender. Agora, fato é que teve um esquartejamento, teve crime, aliás, 4 mortos, né? E teve também essa entrada desses facões dentro do presídio. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Lucas Abate. E atenção para essa imagem mais uma vez, um flagrante de assalto na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Vejam só. Foi agora, 2 dias atrás, Glauco Pazza. Na Baltazar de Oliveira Garcia, a gente vê os 2 criminosos chegando, a dona do veículo está ali, no canto da imagem, eles automaticamente, depois de anunciarem o assalto, vão até o veículo e ela se desespera, por quê? Porque a filha está no banco do carona, atrás, e aí ela consegue ainda tirar a menina, que você vai ver aí na imagem, fica desesperada com a situação. Tem um bandido que foi até o portão porque uma outra pessoa estaria saindo, só que quando essa pessoa viu que era um assalto, ela voltou para dentro. Isso aconteceu, como você falou, no último dia 8, na Baltazar de Oliveira Garcia. O carro foi localizado posteriormente na Avenida Bento Gonçalves e estes 2 criminosos foram presos. Detalhe, um deles com a tornozeleira e outro com o mandado de prisão. Ou seja, estavam passeando e vendo qual era o alvo mais fácil para cometer mais um crime
e conseguiram, só que se deram mal dessa vez. 42 segundos foi o tempo. Ali, ó, olha só, o momento que a mãe está retirando a menina, e aí alguém tenta sair, ele volta lá, o criminoso, e fecha a porta, e a menina já desce desesperada do carro. Era ela que estava no banco de trás. E o que deu agilidade, porque se estivesse num carrinho, por exemplo, se fosse um bebê que estivesse preso, imagina o desespero da mãe para soltar a criança. E a dica sempre para os pais ou responsáveis que andam com menores de idade, né? Não deixa a criança dentro do carro. Tinha gente agora aqui mandando mensagem, que absurdo, como essa senhora deixou a filha, a gente não sabe exatamente, mas deve ser a filha dentro do veículo enquanto estava do lado de fora. Isso é uma das regras básicas. Não deixe o filho sozinho dentro do carro, né, André? Não, é algo que não pode acontecer. E vejam que é cedo. Apesar que a gente sempre fala, não tem mais horário nem local. À noite, né, tem o agravante da escuridão, porque nem todas as ruas estão iluminadas. Olha a movimentação, Glauco. Ah, porque o lugar era ermo, não tinha ninguém passando. Que nada, pelo contrário. Cheio de gente. Né? Pelo contrário. 42 segundos, os criminosos chegam, o momento que eles abordam essa senhora que está no canto e que ela vai então até o carro para retirar a menina de cerca de 10, 11 anos, que fica desesperada, pula desesperada. Pela porta ali, vocês viram? Para a imagem, só um pouquinho. Não sei se o pessoal observou, aqui nesse canto aqui, ó, uma pessoa tenta sair, não sei se eles estavam aguardando essa pessoa, ela tenta sair por aqui, ó, que aí o criminoso vai lá e diz, nem sai daí, provavelmente disse isso, né? Até que ela consegue retirar a criança, que começa a pular desesperada, e eles vão embora. Tudo em 42 segundos, João. E nessa situação não é raro acontecer também de pegar a pessoa como refém, ir até a agência bancária, às vezes até pedir dinheiro para resgate, isso não é raro. Estamos chamando a atenção no ponto se de repente não poderia ter mais um bebê também dentro do carro, que ela poderia ter pego alguma coisa no colo. Pode ser uma bolsa, sei lá, eu não sei. Exatamente, eu não consegui ver na imagem. Mas existe essa possibilidade, porque a polícia ainda não se pronunciou a respeito desse caso aí. Que, lembrando, aconteceu no último dia 8, portanto, agora há pouco, mas a gente teve acesso somente agora às imagens. Gente, para aí. Parece ser mesmo, ó. Parece que aqui no canto a gente consegue ver, parece que é um bebê de colo também. Parece. Quer dizer, mais grave ainda. Ou, de repente, por outro lado, os bandidos foram, digamos, sensíveis e deixaram essa pessoa pegar o bebê também. Ó, tá ali a hora que a pessoa tenta sair, ele vem correndo e manda a pessoa entrar. Aqui ela retirando a criança, tá aqui a criança de maior idade, ela retira algo a mais lá dentro e sim, parece que sim. Tanto é que ela dá a sensação que ela chega a dar um pulo com o braço assim para arrumar a criança. A sensação, ou pode ser até um cachorro, mas acho que não, né? Um animal pode até ser mas a sensação de que é uma outra criança, né? Então fica aí o grande alerta, né? O grande alerta. Não deixar, mas em hipótese alguma, principalmente criança, dentro do carro. Até daqui a pouco, Glauco. E atenção, olha só. Ainda hoje vamos falar sobre a vacina que vai ser testada aqui em Porto Alegre, não somente em pessoas da área da saúde. Voluntários vão poder se apresentar em 2 hospitais. Ainda vai ser divulgado quando que as pessoas vão poder se candidatar. É no Hospital de Clínicas e no Hospital Conceição. Daqui a pouco a gente traz mais informações a respeito desta nova vacina que já está nessa fase 3, que é apresentada ali pela Johnson & Johnson. E daqui a pouco vamos falar também sobre a umidade aqui no Rio Grande do Sul, com risco na Estael Cias de temporais. A Estael está atualizando nesse momento as informações. Daqui a pouco ela vai dizer sobre essa umidade toda que brota de todos os lugares, é do chão, é da parede. Olhem só essas imagens de ontem aqui na região de Porto Alegre. Muita umidade. Aí essa imagem a gente... alguém deve ter tomado banho. Não. Esta imagem foi gravada justamente, ninguém tinha tomado banho, mas vejam como ficou de tanta umidade. Olha o espelho chorando, literalmente chorando. É a umidade que a gente teve e vai ter aí nos próximos dias, de acordo com a Estael Cias, mas daqui a pouco a Estael vai explicar pra gente. 12h e 25 minutos. Olha só, eu tenho um recado para vocês, porque um bom plano de saúde, sem pesar no bolso,
faz toda a diferença, não é verdade? O plano de saúde da IBCM é a melhor alternativa para você, servidor público, municipal e estadual. São diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. A mensalidade é a melhor do mercado. E não tem coparticipação. É, isto mesmo que eu estou dizendo. Não tem coparticipação por um custo fixo. Você cuida da sua saúde com toda a segurança de contar com uma instituição de mais de 90 anos de experiência. Tudo isso por apenas R$ 170,03 por pessoa. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo, que a equipe está pronta para te atender. O telefone anota aí. Faz uma fotinho e liga. 51 3230 5511. Ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo, portanto, aqui na sua tela. Tá certo? IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, 12h27. Vamos falar mais uma vez, hoje uma rodada bastante importante para a dupla Grenal. Vamos falar de esporte? Mais uma vez para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, meus irmãos Jeremias e Glauco Paza. Rodada importante hoje, mas também temos outros assuntos que movimentam o futebol, principalmente a dupla. Lembrando que tem uma bate-rodada no mesmo bate-horário, com os mesmos bate-times que a gente está acostumado. E as mesmas bate-confusões, né? 7h15 da noite, então. Só lembrando, Inter e Ceará em Porto Alegre, Bahia e Grêmio lá em Salvador. Agora, o especulômetro. Conhece esse instrumento? Especulômetro. Olha, eu aprendo cada dia, eu aprendo algo diferente contigo, Glauco. Especulômetro é... Isso é coisa dessa imprensa que fica falando. Um aparelho manipulado por esses aí da imprensa, tá? Que agora diz o seguinte, que o Edenilson pode estar pegando o chapéu colorado dele para trocar por outro chapéu. O Edenilson está saindo do Inter, Jeremias, me diz. Tá começando a abrir a porta. Como assim? Mas não é a janela que falam? Ué, mas tá perguntando se ele vai... Tu sai pela janela, Glauco? Já saí. Eu já saí. Eu fico preocupado, né? Mas vamos falar sério. Mas vamos continuar falando de futebol. É melhor, né, André? Vamos falar de futebol, que é melhor. Isso aí. O Edenilson interessa a um time daqueles mercados lá, mercado árabe. Eu tô falando assim porque eu tô atrás da informação qual é o clube. Eu ainda não consegui confirmar se é do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados, mas é um clube de lá. E o Inter já sabe que vai receber uma proposta de um clube de lá. E aí, André e Glauco, o detalhe é o seguinte. No ano passado, o Inter recebeu uma proposta pelo Edenilson de um time lá da Arábia Saudita. E no ano passado o Inter disse, fica com a gente, Edenilson, fica com a gente, o cara é muito importante e tal. Teve grana, claro. E ele ficou. Agora o Inter está pensando diferente. Se vier uma proposta, o Inter considera liberar o Edenilson. E o Edenilson considera aceitar. Porque o Edenilson já está aqui há um tempão. E lá, né, André? Lá a grana é muito diferente. É petróleo, então o dinheiro é muito maior, né? E como é? Em dólar, né? Agora, em compensação, ô Jeremias, tem um papo aí que o Juliano tá na mira, pelo menos nos sonhos de colorados, gremistas, assim como de palmeirenses, cruzeirenses não, porque cruzeirenses tá, corintianos, enfim. O Juliano, que estava no futebol árabe, na Arábia Saudita, pode ficar livre e pode voltar? Será? Diga pra gente. O jornalismo esportivo parece uma padaria, né? Terminou o sonho do Cavani, agora começa o sonho do Juliano. Boa essa. Mas é que eu tô aprendendo com o Glauco. E o Ferreira é o quê? Se não é sonho, o que é o Ferreira? O Ferreira... não sei, preciso pensar. Calma, vamos devagar, eu já botei uma. Calma, André, calma, já consegui fazer uma. Sobre o Juliano. O Juliano, ele tá rescindindo o contrato, porque tá indo outro estrangeiro para lá, um argentino que jogou no River. Então, ele tá encaminhando a saída dele. E aí, se ele tá saindo, é óbvio que gremistas e colorados vão pensar. Ele foi bicampeão da Libertadores com o Inter em 2010 e depois passou no Grêmio, né? Eu até não sei se abrir aí no Facebook da SBT se os colorados vão querer muito o Juliano. Tem gente que quer, mas 9 a cada 10 gremistas querem o Juliano de volta. Só que ele é caro, né, Glauco? Ele estava num outro mercado que recebe muito dinheiro, que investe muito dinheiro, né? Petrodólares, é diferente a pegada.
A gente tem que reconhecer as diferenças, né? Agora, eu já tenho resposta. O Ferreira podia ser alguma coisa, é um bolo, né? Que é um bolo, mas bota bolo nisso, né? O Ferreira, em primeiro lugar, entrou na justiça. Aí o Grêmio, não, com o Ferreira a gente não negocia. Aí o Ferreira falou-se que ia pro exterior, aí não foi pro exterior, não foi para time brasileiro. E agora renovado. E agora? Mas que bolo é esse, Jeremias? É um bolo de chocolate? Bolo de amargo. Laranja? Não sei. Meio amargo. Então é um amargo com cobertura doce, porque o final é bom, né? Tá renovando. Pois é. Tá renovando até 2024. O Grêmio vai anunciar nas próximas horas, 2024, essa renovação. É uma história complicada, vem desde fevereiro, teve litígio, teve processo na justiça, teve mandado de segurança. Mas está tudo resolvido até 2024. Vão aumentar o salário do Ferreira e vão promover ele. É o chamado reforço caseiro. Já estava ali e agora vai para o time do Renato. E é bom o reforço, hein? Pelo menos na amostra que deu o Ferreira, tá? Nos poucos jogos. É um jogador de qualidade, mas aconteceu tudo. Rapaz, era tanto bolo, mas tanto rolo. Mas tem outro sonho, hein? Eu ia chamar o Lucas Abate já para fazer a matéria do Ferreira, que envolvia justiça, só não tinha Pecan, mas estava complicado. E o sonho do Cavani, como é que ficou? Abatumou. Que bobagem. Ficou passado. Na verdade, olha, já virou até brincadeira, mas a gente sabe que o Grêmio investiu, né? O próprio Jeremias falou aqui, olha só, teve a apresentação virtual. A última, eu não sei se o Jeremias viu essa, é que o Cavani estaria vindo a cavalo. E aí o cavalo, como tem um trotezito mais lento, né? Ele estava passando a fronteira e vai demorar um pouco. Tomara que ele não tenha pego aquela tempestade de ontem, que isso assusta cavalo, hein? Mas afinal, ele tá aqui ou ele tá na França? Ontem eu vi que ele estava na França. Onde está o Oli, Jeremias? Tá chegando a esse ponto também. É o sonho misterioso. É o sonho surpresa. Eu me informei por Glauco Paza. Glauco Paza me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: o homem tá na França. Então eu me informei pelo Glauco. Aquele amigo, aquele teu amigo não deu mais notícia, não? Não, nem me responde, rapaz. Não? Nem me responde. Não. O amigo aquele tá no tutu, sabe? Tu liga pra ele e só dá tu. É que assim, a aposta foi feita por esse jornalista, né? E tá todo mundo cobrando, tá? Era segunda-feira, o cara não apareceu. Terça-feira, o cara não apareceu. Olha aí, ó. Todo mundo esperando o Cavani, teve faixa, tem camisa já com o nome Cavani, torcedor foi no aeroporto e nada. Tá, por enquanto, nenhuma novidade. E deixa eu perguntar, ali ele numa parrija, hein? Tá ali o Cavani numa parrija. Não, o homem gosta de cavalo, de churrasco, mas a parrija, quem não gosta, bem campeira, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre a situação mesmo do Grêmio. Eu estava ouvindo um dos dirigentes do passado, o Cacalo. E ele chamou a atenção para as mudanças que teve no time do Grêmio, né? Lá no início do ano, na questão da parte técnica, da equipe técnica, né? De auxílio ali do... Preparador físico, preparador de goleiro. Exatamente. Se isso teria alguma influência ou não. Só para botar essa questão na discussão, porque hoje o Grêmio, né, ele tem uma missão de vencer, não é verdade? Isso pode ter alguma relação, essa turma aí que foi trocada em janeiro? Porque parece que também é um assunto que não é muito bem conversado, assim, é uma coisa que está meio indigesto lá no Grêmio. Trocou a preparação física, né? E o torcedor, nós que olhamos daqui, a gente vê que o time do Grêmio não tem, assim, fôlego para jogar os 90 minutos. Não aguenta jogar os 90 minutos da mesma forma. Então, é um ponto de crítica, né, Dual? A preparação física do Grêmio. E o Grêmio trocou o preparador físico e o preparador de goleiros em janeiro. Tá nesse liquidificador, aí, nesse balaio de críticas, a preparação física do Grêmio. Agora, eu sou suspeito para falar, viu, André? E Jeremias, gosto muito do Rogerinho, o ex-preparador. Falei com ele há poucos dias, está se preparando para uma nova oportunidade. O Grêmio está se arrastando. Agora tem uma outra questão. O Grêmio está correndo mal, está correndo errado. E quando o time está mal também, o time cansa mais. Enfim, né? E a pandemia tem influência até que ponto nisso tudo? Tem influência no número de lesões, né? Claro. Tem influência. O Grêmio acabou de confirmar que o Kahneman tem uma lesão de grau 1. Grau 1 é o seguinte, André. 1 é leve, 2 é moderado e 3 é muito grave, tá? Grau 1 é 10, 15 dias fora. Então o Kahneman está fora da reestreia na Libertadores
contra a Universidade Católica lá no Chile. Esse jogo é importante porque depois desse jogo tem Grenal, tá? Se o Grêmio inventa de não ganhar no Chile, chega no Grenal com a corda no pescoço na Libertadores. Bom, então amanhã a gente vai... E para quem não lembra, só para terminar, desculpa, André, Libertadores é logo ali, semana que vem. É isso aí. Muito bem, gente. Amanhã a gente vai ter bastante assunto aqui. Mas, Jeremias, fica aqui, porque o Glauco vai contar uma história pra gente. Nós já vimos drogas aonde, hein? Escondida aonde? Em carro, então, eu disse esses dias, eu não sabia que carro tinha tanto lugar para esconder coisas. É incrível a criatividade, do pneu, à lataria, a banco e tudo mais. Quer dizer, a criatividade dos criminosos é uma coisa incrível. Mas agora foi encontrada a droga. E droga, bebida alcoólica, celular, foi tudo apreendido. Aonde estava, hein, Glauco Pazza? Conta pra nós. Olha, André, Jeremias, os criminosos, eles tinham que dar um jeito de não expor muito a mercadoria, a droga, então eles resolveram esfriar, como a gente fala no jargão, né? E aí esconderam dentro de um freezer, que é o local apropriado, tá? Só que uma operação da polícia na noite desta quinta-feira, que foi coordenada pela delegacia de Canela, na Serra, descobriu que drogas, bebidas alcoólicas, celulares, olha a lista, estavam escondidos no fundo falso de um freezer dentro de um presídio lá em Canela. Foram apreendidos mais de 1 quilo de cocaína, 3,5 quilos de maconha, pontos de LSD, lança-perfume, celular, chip, garrafas de uísque, olha só, carregadores de celular, relógios, correntes, monte de coisa dentro do freezer, André. Não, e tudo muito bem acondicionado, né? Não é uma coisa assim jogada. Não, é tudo bem distribuído para tentar disfarçar. O Lucas Abate, né, que trabalha já há bastante tempo na área policial, também já encontrou, né, já acompanhou operações onde a criatividade dos criminosos chamou muito a atenção, não é verdade, Lucas? A gente teve aí exemplos. Bom, no carro já mostramos em tudo que é lugar, dentro de pneu, né? Agora no freezer. Onde mais? Ajuda aí. Já teve em bolinha de tênis? De droga, eu tô tentando... Bolinha de tênis, também. Uma vez eu vi num ursinho da criança, a pessoa levando o carrinho de bebê, o ursinho de pelúcia dentro. Aí quando os policiais tiraram, coitado do ursinho foi decapitado também, mas várias pedras de crack que estavam dentro de ursinho. E outra, não era droga, mas tinha geladeira também. Acompanhei uma vez lá em Ijuí, a polícia foi na casa de um procurado, começou a procurar, não achava ele, e quando eles abriram a geladeira, estava o preso escondido dentro da geladeira também. Então a criatividade é sem limite desses criminosos, André. Aliás, hoje teve uma grande operação, o Lucas Abate acompanhou contra o crime, né? Inclusive o tráfico de drogas, só que a distribuição era muito bem organizada pelos criminosos. Foram pelo menos 5 pessoas que foram presas, né, nessa operação. O Lucas vai atualizar pra gente, porque a organização deles tinha até selo de qualidade. Selo de qualidade, e eles sabiam muito bem como o horário de distribuição, eles sabiam vender muito bem, tanto é que por telefone dá a sensação que eles estão vendendo assim alguma mercadoria, algum tipo de cartão de crédito, porque eles têm na ponta da língua todos os detalhes, horários de entrega e garantida, o peso garantido, não vai comprar gato por lebre, é honestidade dentro do crime, Lucas. Ô André, e esses aí não queriam não esconder a droga, né? Eles queriam fazer propaganda. Tanto é que criaram a marca, o Bart Simpsons virou o personagem de desenho animado, virou a propaganda dessa quadrilha que atuava principalmente em Gravataí, mas fazia entregas também na região metropolitana. Então a polícia realizou essa operação hoje. Dos 9 alvos, 5 foram presos, outros 4 ainda estão sendo procurados pela polícia. Nessa operação que com teve tornozeleira ali, é isso? Que fazia a distribuição. Oi, André. Com tornozeleira, acabei de ver na imagem aqui, é isso mesmo? Tornozeleira eletrônica. Tinha um deles que já estava na cadeia e mesmo dentro da cadeia continuava comandando os crimes, que a gente falava antes do descontrole dos celulares dentro da cadeia, que vira um escritório do crime. Então a gente vê as falhas que aconteceram no sistema. Um com tornozeleira, um dentro da cadeia, os outros livremente aí pela rua fazendo essas entregas de droga. André, até um fato curioso, já que a gente está falando de algumas coisas curiosas, nosso colega, o Diego Calovic, acompanhou a operação hoje pela manhã, foi junto com a polícia em alguns locais
relatou que um dos presos, quando foi detido, não esboçou qualquer tipo de reação para a polícia. Se entregou, disse que estava tudo bem. A única coisa que ele lamentou foi que ele disse, ó, poxa vida, me separei ontem da mulher e estou sendo preso hoje. Foi um desabafo que esse preso fez e o nosso colega... Não creio numa coisa, os bastidores. O nosso colega de Só um Diego gesto para Calovi ele, ó. acompanhou isso aí. Danou-se. Que barbaridade. O maldoso diria o seguinte, das prisões a menos pior. Não, e tem mais, é o seguinte, ó, agora da mulher vai ser difícil, agora da prisão ali daqui a pouco, quem sabe já não está na rua de novo, já está livre de novo, né? Tem isso aí. Agora me diz uma coisa, naquela propaganda que eles faziam, era o verdinho, o melhor verde, né? O melhor verde. O verdinho. O melhor verde. O Que Viagem. Que Viagem é a marca. O melhor verde da praça. Não, ironicamente, o Lucas está num lugar bem verdinho, né, Lucas? Tá bem aí no lugar. O melhor verde da praça. O rótulo ali, ó, Que Viagem. Aí aparece o personagem ali até com um cigarro na mão, que é cigarro de sei lá o quê. Bom, a gente vai ouvir um dos áudios, né, para vocês verem a audácia, a facilidade de comunicação e de vendas, o telemarketing. É a criatividade do mal. Escutem. A Delivery também tem raio, tá? Também tem pó, tá? Que é R$50 a grama. Tudo a gente faz entrega. Daí o que acontece, ó? A Delivery trabalha da 1h da tarde até a meia-noite com verde, tá? E daí da 1h da tarde até as 7 da manhã com o raio, tá, meu velho? Então, vejam só, o verde tinha até um horário, mas o raio ele era mais estendido. Talvez vendiam mais o raio, é isso? André, o raio que eles se referem é a cocaína. Provavelmente uma estratégia de marketing, já que o consumo de cocaína acontece mais durante a madrugada, não sei. Mas a entrega da cocaína tinha esse horário expandido por vezes até às 6 horas da manhã. Claro, no outro dia ele descansava, dizia que tirava uma horinha a mais para descansar, porque tinha trabalhado até às 6 horas da manhã. Mas a entrega do raio, da cocaína, do pó, era estendida durante toda a madrugada, enquanto a maconha era apenas durante o dia. Ele dizia que tinha que tirar o soninho, né? Também ele precisava descansar. E aí o rótulo, né, com a garantia de qualidade desta droga. E eles chamavam de delivery, né, Glau? A Delivery. Exatamente. E é uma cadeia tão especializada que a gente fica imaginando. É o produtor, é o intermediário, é esse distribuidor, é o cara que faz a entrega. Olha só quantos níveis, quanta gente envolvida num processo como esse aí, hein? Dá inveja a grandes organizações, corporações por aí. É verdade. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate. Atenção, gente. Em seguida, nós vamos falar sobre o tempo. Muita umidade, inclusive previsão de temporais, é isso? Aqui para o estado. A meteorologista Estael Cias, em seguida, vai conversar com a gente. Atenção para a notícia. Olha essa imagem que a gente fez de manhã, né, da neblina sobre Porto Alegre. Quer dizer, muita umidade também. Bom, olha só. Preste atenção porque tem mais uma notícia aí trazendo esperança para todos nós. Uma nova vacina contra o coronavírus vai ser testada em voluntários. Eu já estou indo para a fila, Glauco Paza. Pega a ficha, calma lá. Olha só, os testes eles serão realizados no Hospital Nossa Senhora da Conceição e também no Hospital de Clínicas. A vacina está sendo desenvolvida pela Janssen, que é um laboratório do grupo Johnson & Johnson. Conforme o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, Breno Santos, 2.000 voluntários serão testados durante 4 semanas, a partir de um cronograma estabelecido por faixa etária e comorbidades. A equipe está pronta para iniciar os testes e só aguarda a liberação do Comitê de Ética do hospital. Para quem ficou interessado, como o André Har, em breve a instituição vai liberar uma plataforma online para cadastro. Para as pessoas que querem se inscrever, elas devem ter entre 18 e 60 anos. Eu não sei se o André tem menos de 60, mas se tiver, dá para se inscrever. Aí te dá um jeitinho, né? Aí eu tenho sim, eu tenho menos, tá perto, né? Mas vamos lá, mais uns aninhos ainda, eu tô dentro deste grupo que vai poder participar. Eu acho que agora essa já começa, é a 4ª vacina, né? Já nessa fase 3 aqui no Brasil. E ao todo são 11, né? 11 vacinas
que estão sendo testadas. Uma informação importante, Glauco, que a gente vai ter, a partir de agora, através do governo federal, foi organizado um grupo que vai cuidar da vacinação em massa aqui no Brasil. Então, esse grupo já foi designado pelo presidente e vai servir para a compra da vacina e também toda a logística de distribuição. Bom, se interessou pela vacina aqui em Porto Alegre? Para a gente saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, é o Dr. Francisco Paz. Doutor Francisco, o senhor me escuta bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, satisfação falar com você e os telespectadores. Doutor, notícia importante, né? Que então agora Porto Alegre faz parte dessa fase 3 dessa vacina da Johnson & Johnson. O que o senhor pode falar mais para a gente a respeito disso e principalmente quem pode se candidatar a fazer parte desse grupo de testagem? Sim, é com satisfação que o Grupo Conceição está entrando por intermédio do seu serviço de infectologia na testagem da vacina da Janssen, que deverá se desenvolver em outros hospitais também no país. Nós deveremos estar nos próximos dias anunciando o início dos trabalhos que serão feitos aqui na nossa tenda de triagem, que já está organizada para esse fim. Poderão participar da testagem os voluntários que tenham de 18 a 59 anos, com ou sem comorbidades, e acima de 60 anos, com ou sem comorbidades. Esses grupos serão divididos por etapas. Nós deveremos estar atendendo em torno de 50 pessoas por dia. O total de pessoas a serem testadas serão 2.000. Estas pessoas, após receberem as instruções iniciais, fazerem os questionários, a triagem, recebem a vacina e posteriormente são acompanhadas em suas residências sobre a evolução nos próximos dias pós-vacina. Por essa razão, nós vamos restringir os voluntários a residentes em Porto Alegre. É necessário que seja residente na cidade de Porto Alegre, não necessita ser trabalhador de saúde, pode ser qualquer pessoa que tiver disposição e interesse, e será avaliada nos critérios da pesquisa, na triagem, para ver se pode receber ou não. Certo. E a partir de quando, doutor? Porque muita gente, eu já soube hoje de manhã, que estava ligando para o hospital para saber quando que podia se cadastrar, como que vai preencher, se é pela internet, como é que vai ser esse processo? O processo está tramitando, ele foi aprovado no fim de agosto no CONEP, em Brasília. Agora está na fase de tramitação de documentos dentro do hospital. E no dia 16, na próxima quarta-feira, será submetido ao nosso comitê de ética. Passada essa etapa, já teremos condições de começar a funcionar. Não tenho condições ainda de marcar a data, mas deverá ser nas próximas 2 semanas, dependendo do resultado da tramitação dos papéis. Doutor, não sei se é possível o senhor fazer isso, uma comparação das vacinas que estão já em testes aqui no Brasil. Nós temos 3 até o momento, me parece, e agora seria a 4ª com essa que é da Bélgica, né? Só para a gente fazer um comparativo, qual foi a eficácia desta vacina que vai ser testada agora aqui em Porto Alegre, da Bélgica, da Johnson & Johnson? Qual foi a eficácia, como é que foi o resultado dos primeiros testes e se tem como fazer uma comparação com as outras 3 também seria importante. Ainda não temos condições de compará-las, porque os testes estão em andamento. Esta vacina da Janssen é uma vacina que está sendo considerada com resultados muito fortes na fase experimental que foi feita junto a macacos e em laboratório. Os resultados são bons, há uma produção de anticorpos significativa. Na realidade, se trata de um vírus atenuado que sofreu
alterações genéticas para deixá-lo em condições de similaridade ao coronavírus. Este vírus atenuado, ele é injetado, não tem potencialidade de causar doença, e o que a gente ainda não sabe é a potencialidade de produção de anticorpos. Certo. Os primeiros testes indicam que são bons. Doutor, para a gente encerrar, a partir do momento em que Porto Alegre faz parte de uma pesquisa tão importante como essa, né, inclusive, eu acho que é pela primeira vez no Brasil com voluntários fora da área da saúde, a cidade, o Rio Grande do Sul, ele se capacita também, depois da aprovação, receber um número de doses para vacinação da população. Eu imagino que tenha essa parceria também. Já se tem ideia de quando que, sendo aprovada, quando que a gente já poderia receber essas doses em definitivo da Johnson & Johnson? Estamos prevendo que ainda alguns meses vão demorar para que ela possa ser posta em uso para a população em geral. Quantos, doutor? Então não dá para pensar que seja antes de meados do ano que vem, né? Uma vez que ela seja aprovada, porque este teste ele vai durar 4 meses. Posteriormente, o laboratório faz alguns outros estudos e depois coloca à disposição da população. Certo. Então, antes do ano que vem, antes de meados do ano que vem, nós não teremos acesso a essa vacina indiscriminadamente. A Organização Mundial da Saúde fez um comunicado, acho que foi ontem até, que a vacinação em massa da vacina, não uma específica, mas seria a partir de 2022. O senhor acredita que no ano que vem a gente já possa ter algum tipo de vacina à disposição? É a nossa esperança, né? Não temos nenhum elemento que nos faça pensar diferente da Organização Mundial da Saúde. Mas a nossa esperança é que as pesquisas sejam aceleradas e que a gente possa ter, meados do ano que vem, já algum resultado para desenvolver a vacinação da população. Ou seja, daqui a um ano. Então, eu agradeço ao senhor, doutor, diretor técnico, né, do Grupo Hospitalar Conceição, doutor Francisco Paz. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, doutor. Obrigado pelas boas notícias, né, que a gente recebe. Nós que agradecemos. E um orgulho para nós desses dois importantes hospitais, o Grupo Hospitalar Conceição e também o Clínicas, né, participando dessa pesquisa. Mais uma vez, nos honra muito a gente ter hospitais tão capacitados, né? É sempre uma alegria muito grande. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito bem, gente, agora meio-dia 53 e essa umidade toda, gente, não tem uma sensação de... Agora a gente ligou o ar-condicionado aqui porque estava calor. No dia que nós fizemos, aí no dia 7 de setembro, eu estava de pala aqui quando a gente estava mostrando o nosso estúdio Farroupilha. Quer dizer, o tempo está completamente maluco. Está na hora da gente falar da previsão do tempo, então. A dama da meteorologia, Estael Cias. Oi, Estael. Boa tarde, Estael. Boa tarde. Maluco tá o tempo, mas previsto, viu, André? É verdade. Olha, de fato, dias atrás a gente falou do Laninha. A gente não. A Estael Cias pela Metsul e dito e feito. Exatamente. Vou começar falando disso, porque a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera, a NOAA dos Estados Unidos, decretou oficialmente hoje pela manhã o início da atuação do fenômeno climático Laninha, que vai interferir nos próximos meses aí no comportamento da meteorologia, e tudo a gente vai trazer aqui no SBT para você saber aí antecipadamente o que isso significa. Falando em Laninha, nós tivemos muito granizo nessa madrugada, aliás, ontem à noite. Temos imagens aí bem interessantes mostrando aí os temporais que chegaram ontem à noite ao Rio Grande do Sul. Isso já é um efeito do Laninha, André, porque a atmosfera fica mais fria, é mais frequente a ocorrência de granizo. E localizado, né, Estael? Porque no Vale dos Sinos não teve. É interessante, porque algumas áreas da Grande Porto Alegre até não tiveram registro de granizo aqui na Barra do Ribeiro, mas Porto Alegre, por exemplo, quase todos os bairros de sul a norte da capital tiveram relatos e registro de queda de granizo, que não é muito comum. Canguçu começou justamente lá pelo sul do estado, Cristal, Canguçu, começou as primeiras pedras de granizo. Redondo. Morro Redondo, a minha terra natal.
lá no começo da noite de ontem e depois essa instabilidade foi subindo, chegou a Grande Porto Alegre, trouxe granizo aqui também para o centro da capital. Aliás, vários bairros da capital tiveram registro de granizo e, em geral, até granizo de médio a pequeno porte, o que é bom, que não trouxe tantos prejuízos. Aqui nós temos a imagem do centro de Porto Alegre, que teve bastante chuva também, choveu forte ontem à noite, muitos raios foram registrados. Aqui nós temos as imagens dos raios, olha o barulhinho da pedra de granizo, a gente pode ouvir os efeitos. Então, temporais que foram se dissipando depois na madrugada e se afastando, e com isso nós tivemos uma melhora boa já do tempo hoje. Aqui temos mais imagens de raios, olha, a gente conseguia ver ontem, comecinho da madrugada, ali por volta da meia-noite, esses registros aí da incidência de raios aqui em Porto Alegre. Vamos falar então como é que fica hoje à tarde no Rio Grande do Sul, porque os temporais ficaram mais concentrados realmente no início da madrugada. O sistema de baixa pressão que trouxe esses temporais está se afastando, então tendência aqui de tempo seco já com... Tempo seco não, diria predomínio de sol, porque a umidade está alta. Com 28 graus em Santa Rosa, já estava 24 graus agora há pouco, fui verificar o dado, 25 graus em Uruguaiana, Santa Maria com 25 graus, tempo abafado, porque tem muita umidade por lá também. Caxias do Sul ainda tem nebulosidade, algum chuvisqueiro acontece, mas também devemos ter períodos de sol à tarde. Novo Hamburgo com 23 graus e Pelotas, lá a gente tem influência de um ar um pouco mais frio e a temperatura não passa muito dos 19 graus. Mas está abafado. A umidade está muito alta. Eu dei uma olhada em todas as estações meteorológicas que a gente tem registro, a umidade estava entre 60% e 80% isso agora. É muita coisa. Por isso que a gente está sentindo esse ar mais denso. E é por isso que a casa da gente está virada assim num ponta-gotas, né? Cai gota por tudo que é lugar. É parede escorrendo, é piso escorregadio, é a umidade realmente se mostrando presente aí, não só no ar, que a gente sente que está peguento, mas realmente escorrendo das paredes. Brota, a gente vê, né, que brota a umidade. Essa água vem da onde, Estael Cias? Da onde? São muitos dias de chuva, muitos dias de umidade no Rio Grande do Sul, muitos dias de nuvens, né, de tempo fechado. Então não tem aquela abertura de sol para evaporar, para sair essa umidade. Que ela fica no ar. Fica no ar e aí quando veio o ar quente, ontem esquentou, esse ar quente fez com que essa umidade encontrasse a parede mais fria e aí o vapor que a gente não enxergava, a umidade virou água e escorre pelas paredes. Então a umidade está aqui, ó, a gente não é para dizer assim, pô, estourou um cano aqui dentro de casa, poxa. Não se assustem, porque é a atmosfera que está úmida. A umidade do ar que... Uma reclamação, André. Diga. Estael também, olha só. Eu ia botar São Pedro no esporte hoje. Ele passou a noite inteira jogando bolão, jogando boliche. Olha a olheira de quem não conseguiu dormir com barulho de raio, trovão. Tem previsão de chuva, Estael. Mas vai ter de novo São Pedro jogando boliche lá em cima ou não? Vai, até porque com esse decreto de laninha, com a laninha ativo, né, esse fenômeno climático ativo, a frequência de granizo nessa primavera pode ser maior do que o normal. Então, assim, teremos mais noites aí para trazer olheira, viu, Galco Paz? Viu só? Agora, Estael, assim, a gente falava do laninha, deste fenômeno. Sim. Então, só para a gente compreender bem, não é um fenômeno que vai acontecer a partir daqui a 2 meses, 1 mês. Não, é agora. Já estamos sob laninha. Que então, é o aquecimento... Resfriamento do Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico está mais frio e isso deixa a chuva mais irregular e poderemos ter aí a estiagem no próximo verão. Né? Esse é um dos efeitos principais que preocupa o setor agrícola. E preocupa antes o setor agrícola também essa maior incidência de temporais, não necessariamente temporais, mas especialmente de granizo, que a gente já está verificando agora no inverno e isso deve permanecer nas próximas semanas. Então hoje, quando a gente está falando do aumento do preço do arroz, se a gente voltar lá no tempo, a gente vai lembrar da Estael Cias dizendo, olha, está um problema na safra do arroz, daqui a pouco vai dar problema lá. Vamos ver a imagem de satélite, como é que estava agora cedo, hoje de manhã, as nuvens viajando aí pelo Brasil. Tem uma imagem bem interessante, porque mostra justamente não só a situação aqui no Rio Grande do Sul, mas o que a gente consegue ver aqui, tem se falado muito, é das queimadas. As queimadas que esse ano realmente estão um pouco acima, bem acima da média, no Amazonas, por exemplo, na Amazônia e também no Pará. O número de focos de incêndio nesses primeiros 10 dias de setembro já atingiram a média esperada para todo mês. E nós estamos sob
essa influência desse ar quente, esse ar abafado, é o vento de norte para sul que está transportando toda essa área de fumaça aqui que a gente consegue ver nessa imagem de satélite. Ontem, essa fumaça estava junto com as nuvens de temporal, com as nuvens presentes aqui no estado. A estimativa é que 6 milhões de quilômetros quadrados tinham fumaça hoje na América do Sul, então é uma grande área. Essa imagem aqui é de Caxias do Sul, ontem à tarde. Pois é, aqui então já tem esse efeito, Estael, porque me chamou a atenção ontem do sol, tudo bem, estava mais nublado, mas um alaranjado e muito fechado, assim. Exatamente. A gente enxergava bem como está aparecendo aí. Exatamente, a gente consegue ver o sol ali bem alaranjado aqui no cantinho da imagem. Agora, olhem bem para essa imagem primeiro. A gente vê o céu bem alaranjado, a gente vê os efeitos da fumaça. Agora vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. A proporção do que está acontecendo aqui, visto em comparação ao que está acontecendo lá. São imagens de ontem da região de São Francisco, no oeste do estado norte-americano, na região da Califórnia. É uma região que tem mega secas, são anos com secas, então isso não é um efeito de uma pequena estiagem. Aquilo que acontece aqui tem grandes efeitos para a gente. Claro que é uma situação de uma proporção muito maior, mas esse ano em especial eles tiveram recordes de calor, temperatura muito acima da média dos últimos 100 anos. 49, 50 graus, né? Exatamente, 49, 50 graus, a questão de 10 dias atrás. E aí recém começou a temporada de incêndios, de queimadas na Califórnia. Então essas imagens estão correndo o mundo hoje, são capas de muitos jornais e, infelizmente, isso deve continuar a situação por lá. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem efeito da fumaça da queimada, mas não chega nem aos pés o que está acontecendo por lá. A chuva, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, volta quando, Estael? Amanhã à tarde volta a chuva. Aliás, tem sol hoje à tarde, tem sol amanhã, mas com muita umidade, mas vale arriscar lavar um pouco a roupa, porque realmente está acumulada. E depois nós devemos ter aí fim de semana com alerta para temporais e chuva forte. Eu não sei se dá tempo, o calendário aqui da umidade, que eu prometi para vocês, vejam só, grande parte dos dias de setembro tem, vejam, muita umidade. Nós devemos ter uma pequena janela de dias de sol, não necessariamente de tempo seco, aqui na semana que vem, lá pelo dia 18, 19, 20 e 21. Então, se programe, quer lavar o carro, quer lavar a roupa, no dia 18, 19, 20 e 21, tem sol, tem tempo mais seco. Vamos agora, instituir o calendário de lavagem de roupas a partir de hoje aqui do SBT Rio Grande. Bom, vamos no mapa aqui, você pode lavar a roupa hoje, amanhã não pode. Vamos se organizar, né? Nós vamos afogar esse vírus com tanta água. Vai ver. Verdade. Muito bem, então tá, Estael Cias, nos encontramos agora. Segunda-feira estamos aqui com umidade, com chuva, né? Mais do mesmo. Então tá bom, obrigado, Estael Cias. Agora 1h02. Bom, gente, olha só, se reencontrar neste momento de pandemia é fundamental para as empresas, né, conseguirem se manter. Mas como assim se reencontrar? Pois é, muitas vezes é importante olhar para dentro do próprio negócio e entender a hora de mudar e de se reinventar. Olhem só. Com o cenário desafiador que as empresas vêm enfrentando, é normal que os empresários fiquem preocupados com o futuro incerto que ronda a economia. Por isso, em tempos de crise, é essencial ter estratégias que permitam que os negócios continuem prosperando, mesmo que em um patamar menor que o habitual. A crise provocada pela pandemia fez com que muitas empresas, repensassem tanto o seu modelo aí de negócio quanto buscassem formas de se reinventar. A criatividade neste momento é uma das chaves para driblar as dificuldades que surgem ao longo do caminho. O Agridoce Café precisou rever as necessidades dos clientes após 6 anos de atuação. Nós antes funcionávamos o atendimento presencial das 12 às 22 horas. E o nosso pico de atendimento era no final da tarde, início da noite. Com a teleentrega mudou completamente. O nosso maior pico de atendimento é no primeiro horário da manhã. Mas mudar nem sempre é uma tarefa fácil. A ajuda de um especialista para compreender o modelo de negócio e também uma nova estratégia de atuação é fundamental para fortalecer o empreendimento. Entender o que a gente diz quando fala de modelo de negócio, que basicamente é toda a estrutura que a empresa tem, que ela utiliza para fazer a entrega de valor dela, que seja ela através de um produto ou serviço. O Agridoce é um excelente exemplo de uma empresa aí que repensou o seu modelo de negócio e buscou novas estratégias de atuação. Esse é o momento de procurar o sentido da frase máxima que diz: tudo tem seu lado bom, ou até mesmo aquela de que toda crise é uma oportunidade.
E apesar do estresse todo que foi para nós e para nossa equipe, a gente vê que esse é o nosso trabalho, assim, a gente faz parte de levar, né, desse processo de levar presentes para casa das pessoas, de levar comida boa para casa das pessoas. E por falar nisso, aqui em Porto Alegre, a partir de hoje, os restaurantes com sistema de buffet voltam a funcionar com mais flexibilidade, né, Glauco? Exatamente, isso faz parte do novo decreto municipal publicado nesta quarta-feira, tá? Nos buffets as pessoas já podem fazer o seu próprio prato ali no buffet mesmo, só que para isso vão ter que usar luvas, vão ter que ter o distanciamento de 2 metros, também a máscara, tudo isso é obrigatório, tá? Até então, nessa modalidade de buffet, era o próprio pessoal do restaurante que fazia os pratos, né? Então agora, a partir de hoje, está liberado novamente se servir ali no buffet nos restaurantes da capital. E manter a etiqueta básica, principalmente num momento como esse, né, Glauco? O pessoal não precisa ficar conversando, discursando em cima dali do buffet, poxa babando, lá, né? É, mais ou menos isso, né? As mulheres também, com todo o respeito, mulheres têm cabelos compridos, poxa, vai pro buffet, coloca uma touquinha, no mínimo, né? Não custa fazer isso. Flexibilizou, mas não liberou geral. Mas respeito a si e ao outro, é o mínimo, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes as crianças também com cabelo comprido, arrastando, não dá. O pessoal tem que se comportar, tá bom? Valeu, Glauco. A gente se encontra amanhã, então, a partir das 11h40. Obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Beijo a todos, até amanhã.